economia açucareira e o trabalho escravo. Você já ouviu alguém dizer que o açúcar é o ouro branco? Pois é, no Brasil colonial, isso era literalmente verdade. O açúcar foi o grande motor da nossa economia durante séculos, mas por trás dessa doçura toda havia uma realidade amarga, dura e profundamente injusta. E é essa história que a gente vai contar hoje. Então respira fundo, puxa uma cadeira e vem comigo nessa viagem entre canaviais e senzalas. Tudo começou lá no comecinho da colonização portuguesa, quando os europeus perceberam que o Brasil tinha um potencial agrícola gigantesco. O solo do Nordeste era fértil, o clima era perfeito e tinha muita terra disponível. E olha só, os portugueses já tinham uma carta na manga. Antes de tentar a sorte aqui, eles já tinham testado a produção de açúcar em ilhas do Atlântico, como Madeira e Cabo Verde. Tinham aprendido na prática como plantar, colher, moer, ferver e transformar cana-de-açúcar em lucro. Então, quando chegaram por aqui, já tinham um plano. Era só copiar e colar, só que em escala bem maior. E foi aí que nasceu o tal Sistema dos Engenhos, grandes propriedades produtoras de açúcar voltadas para a exportação. O açúcar era um produto valiosíssimo na Europa, quase um artigo de luxo, e os portugueses estavam prontos para aproveitar essa oportunidade. Mas para fazer isso dar certo, eles precisavam de 3 coisas: terra, estrutura e muita mão de obra. É aí que a história muda de tom. No início, os portugueses tentaram usar os povos indígenas como força de trabalho, mas não deu muito certo. Rolou resistência, fugas, conflitos e até pressão da igreja, especialmente dos jesuítas, que não aceitavam a escravização dos indígenas como algo moralmente aceitável. Além disso, os indígenas tinham outras formas de vida, outra relação com o trabalho, com a terra. Forçá-los a esse sistema cruel não funcionava. Então, Portugal recorreu a um modelo já usado em outras partes do Império, o tráfico de africanos escravizados. E aí começa uma das páginas mais tristes da nossa história. Milhões de pessoas foram arrancadas do continente africano, colocadas em navios em condições desumanas e trazidas à força para o Brasil. Gente com nome, com história, com família, transformada em mercadoria. Tudo isso para alimentar uma máquina de produção de açúcar. Nos engenhos, o dia começava antes do sol nascer e terminava tarde da noite. Os escravizados cortavam cana, carregavam feixes pesados, alimentavam as moendas, cuidavam dos fornos, tudo sob vigilância armada, com castigos constantes e uma vida inteira de violência. Tinha também os que trabalhavam dentro da casa grande, cozinhando, limpando, cuidando das crianças dos senhores. Mas nem isso era sinônimo de vida mais fácil. A exploração acontecia em todas as áreas: física, psicológica e até sexual. A escravidão não era só uma prática comum na colônia. Ela era legal, institucional, defendida por leis, sustentada pela igreja e naturalizada pela sociedade. Os escravizados não eram nem considerados pessoas perante a lei. Eram bens, como se fossem ferramentas, e as justificativas para isso vinham de todos os lados: inferioridade racial, vontade divina, ordem natural das coisas. Tudo para manter o sistema funcionando e o lucro fluindo. Mas mesmo diante disso tudo, nunca houve silêncio. Houve resistência, fugas, sabotagens, revoltas e, claro, os quilombos, comunidades formadas por pessoas escravizadas que escapavam dos engenhos. O maior e mais conhecido foi o Quilombo dos Palmares, que resistiu por quase um século no interior do atual estado de Alagoas. Liderado por nomes como Ganga Zumba e Zumbi, Palmares foi muito mais que um refúgio. Foi um símbolo de liberdade, de organização e de resistência coletiva. Enquanto isso, a economia girava em torno da cana-de-açúcar. Era
monocultura, exportação e latifúndio. O Brasil era quase uma grande fábrica de açúcar voltada para a Europa. E esse modelo criou uma sociedade profundamente desigual. De um lado, os senhores de engenho, ricos, poderosos, donos da terra e da produção. Do outro, uma imensa maioria de escravizados, explorados, sem direitos, sem voz. E no meio disso tudo, também existiam colonos pobres, sem acesso à terra, vivendo como agregados ou pequenos comerciantes tentando sobreviver à margem desse sistema. Durante cerca de 2 séculos, o açúcar foi o coração econômico do Brasil. Era ele que bancava a coroa portuguesa, financiava igrejas, cidades, fortificações. Era o açúcar que pagava os navios, os soldados, as elites. Mas como toda monocultura, a economia açucareira era frágil. Quando outras colônias começaram a produzir açúcar, como as do Caribe, e a preços mais baixos, o Brasil perdeu espaço no mercado. A crise bateu, e aí veio o ciclo do ouro, a mudança do eixo econômico. Mas a herança da cana, essa ficou. Ficou na estrutura agrária concentrada, ficou na desigualdade social, ficou nas práticas racistas, que continuam até hoje. Porque a escravidão não acabou de verdade em 1888, ela só mudou de forma, mudou de nome, se transformou em exclusão social, em falta de oportunidades, em racismo estrutural. Está na diferença de acesso à educação, à saúde, aos direitos. E tudo isso começou lá atrás, em nome do lucro e da lógica de que algumas vidas valiam menos que outras. Mas mesmo assim, a cultura africana resistiu. Resistiu no batuque, na dança, na fé, na comida, na língua. Resistiu nos terreiros, nas rodas de capoeira, nos quilombos que ainda existem hoje. Mesmo diante da violência, da opressão e do esquecimento forçado, o povo negro brasileiro deixou, e continua deixando, sua marca profunda em tudo o que a gente é. Por isso, quando a gente fala de economia açucareira e trabalho escravo, a gente não está só falando de um modelo agrícola ou de números frios da história. A gente está falando da origem de muitas das nossas desigualdades. A gente está falando da base sobre a qual o Brasil foi construído. E é aí que entra o papel da memória, do estudo, da consciência histórica. Porque não dá para construir um país mais justo sem encarar esse passado de frente. Não dá para seguir em frente sem reconhecer a dor que sustentou o açúcar que adoçou os lucros de tão poucos. Mas também não dá para contar essa história sem lembrar da força, da resistência e da dignidade de quem nunca se curvou. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor essa parte tão importante e muitas vezes silenciada da história do Brasil, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E comenta aqui, você já conhecia essa história? O que mais você gostaria de aprender sobre o Brasil colonial? Sua sugestão pode ser o próximo vídeo do canal. Valeu por assistir até aqui. Até a próxima e bora descomplicar a história do Brasil.